Olá! Seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao podcast Compostando Resíduos e Saberes, uma iniciativa do Projeto Ecoar, composto por 5 episódios sobre gestão de resíduos e consumo consciente, disponível nas principais plataformas de streaming de áudio. Neste episódio, vamos aprender como aproveitar integralmente os alimentos, gerir melhor o lixo e dar uma destinação mais sustentável ao resíduo orgânico gerado, através da compostagem, que é uma iniciativa simples que ainda pode produzir um poderoso biofertilizante para o uso no jardim e em hortas. Este episódio tem a produção de Cássia Souto, Daniela Pedroso, Fábio Nascimento e Yolanda Ruiz. E a apresentação ficará a meu cargo, Murilo Santana. Entender sobre os tipos de resíduos é o primeiro passo para fazer a destinação correta e eficiente deles. E qual lugar melhor para se aprender muito conhecimento se não a escola? Nós fomos até a Escola Estadual Professora Abigail de Azevedo Grilo, em Piracicaba, no interior de São Paulo, para ouvir o que as pessoas entendem sobre o que é lixo. E o resultado foi esse aqui. O que você entende por lixo? Lixo, para mim, é resto de comida, é um lixo que não é reciclável, resto de coisas que não são mais usados, né? E tem o lixo reciclável também, que é garrafa, caixinha de leite, mas é isso daí. E você? Qualquer coisa que não tem mais uso, que é retirado de um local para deixar ele limpo. Chamamos de lixo todo o material que é sem utilidade e que é jogado no ambiente. Tem os locais próprios para descarte, mas algumas pessoas, infelizmente, soltam o lixo no meio ambiente, descartando sem necessidade. São resíduos deixados pelas pessoas no meio ambiente que faz mal e causa poluição. O que é lixo? Para mim, lixo é todo tipo de resíduo que o ser humano acaba deixando ao longo do caminho, né? Eu sou o professor Fábio Nascimento e agora vamos ouvir os alunos da Escola Estadual Abigail de Azevedo Grilo, em Piracicaba, São Paulo, para saber deles o entendimento que eles têm sobre o manejo sustentável dos resíduos. Sobre resíduos e rejeitos, vocês sabem me dizer qual é a diferença de um e outro? Rejeitos são coisas que não podem ser utilizadas, como papel higiênico, lenço, fraldas. E resíduos são coisas que podem ser reutilizadas, como casca de banana, maçã, essas coisas. Rejeitos são coisas que não podem ser reutilizadas, como lenços umedecidos, fraldas. E resíduos pode ser utilizado como casca de ovo, casca de banana e massas que terminaram de ser comida e resto de alimentos. Os que não podem ser utilizados são resíduos. Não sei falar. Os que podem ser reutilizáveis podem ser comida, restos de alimento, frutas, casca de banana, caco de vidro também pode ser utilizável, ferro, e é isso. E os rejeitos são os que não podem ser, como papel higiênico, fralda, lenços umedecidos e só. Rejeitos são coisas que não entram em deterioramento, fazem muito mal para o meio ambiente, e resíduos são coisas que podem acabar entrando em deterioramento, que pode ser bom para as plantas. Como você ouviu, há muitas formas de denominar o que é lixo no senso comum. Porém, a palavra lixo não é a mais apropriada para utilizarmos nos dias atuais. A Política Nacional de Resíduos Sólidos instituiu novos conceitos, como o próprio termo resíduos. E para nos dar mais detalhes sobre isso, o podcast Compostando Resíduos e Saberes foi ouvir a técnica Cássia Souto. Lixo, na verdade, é um termo popular, né? Ele não existe do ponto de vista técnico.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 traz o termo resíduos como tudo aquilo que nós geramos e que tem aproveitamento. E aí ela classifica de acordo com a origem de geração, com uma série de tipos, então, por exemplo, os resíduos domiciliares, resíduos da limpeza urbana, industriais, da saúde, e de acordo com a periculosidade, que tem os perigosos e os não perigosos. Então, pensando nos resíduos do nosso cotidiano, nesses resíduos domiciliares e não perigosos, podemos dividir eles entre os recicláveis, que são aqueles que a gente sabe bem, né? Os plásticos, papelão, vidro, metal, e os resíduos orgânicos, que são gerados na cozinha, como as sobras de preparo de alimentos, as cascas, talos, restos de comida. Quando os resíduos recicláveis e os orgânicos são separados já no local de geração, e cada um separadamente é destinado para coleta, são coletados, são direcionados corretamente, a gente colabora para que cada um deles vá para a sua devida cadeia. E aí então eles podem ser reaproveitados em sua totalidade. Os recicláveis vão ser destinados para reciclagem e os orgânicos podem ser compostados. Isso seria um ótimo exemplo de destinação final ambientalmente adequada que a política aponta. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, os resíduos orgânicos representam mais ou menos 50% do volume total de resíduos sólidos gerados no Brasil. Então, a gente pode ver que a compostagem se apresenta como uma ótima alternativa, né, e muito sustentável, porque ela já reduz metade do problema. Também é uma alternativa saudável, não tem nada de tóxico, de ruim, é de baixo custo e ainda de quebra traz aí umas vantagens como a geração do adubo orgânico para a gente usar nas plantas, nos quintais. Então, se formos pensar como que poderia ser um mundo ideal, com uma realidade saudável para todos os seres vivos e para o planeta, tudo seria reaproveitado, não teria sobras, não teria lixão e o aterro sanitário seria usado lá em último caso. Tudo ia circular. Você sabia que o Brasil joga fora 46 milhões de toneladas de alimentos por ano? Esses dados são do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e coloca o país na 10ª colocação dos que mais desperdiçam comida no mundo. Mas é possível aproveitar os alimentos de forma integral e também maneiras corretas de armazená-los para durarem mais. E quem vai nos contar como cozinhar de tudo, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo, desde a casca à semente, é a educadora social de alimentos, Luciana Aparecida, que possui um canal super legal no Instagram contando suas experiências. Lu, conta pra nós, como que deveria ser a merenda para se aproveitar integralmente os alimentos? E quando a gente fala da questão da merenda escolar, é muito importante considerar o fato que um simples preparo de um fundo com as cascas, que muitas vezes não são utilizadas, elas podem agregar um valor nutricional diferente dentro desse preparo e saborizar sem utilização de temperos prontos que têm alguns malefícios, né? Por exemplo, são diversas as pesquisas aí que comprovam sobre a condição do uso do monossódio de glutamato dentro da alimentação, questão de Alzheimer e outras consequências por esse consumo. Então, a observação, o treinamento dentro das escolas, ele seria algo diferencial dentro dessa questão da alimentação, observando quanta casca, quanto talo que poderia virar um caldo, né, ou um fundo de preparação dentro da cozinha de uma escola, como é a referência desse trabalho, para que possa agregar dentro dessa questão de desperdício e de desnutrição também, que muitas das crianças da escola apresentam. E Lu, conta pra nós uma receita super fácil que as pessoas consigam fazer em casa, aproveitando integralmente os alimentos. Vou compartilhar com vocês a minha receita de sorvete de pães, que ganhou o Festival Gastronômico da Rota do Conquista da 10ª edição de Parelheiros e primeiro Festival Gastronômico. Para esse preparo, vamos precisar de 1 kg de cambuci, 10 folhas médias de oropanobis e um leite condensado da sua preferência. Vamos precisar levar ao fogo e, quando a água levantar a fervura, adicionar as folhas de oropanobis para realizar o branqueamento. E depois reservar em um bowl, uma tigela com gelo ou água gelada
e fazer o mesmo procedimento de 3 a 5 minutos para garantir que seja removido o oxalato de cálcio que é presente nessa punk, para que possa obter um consumo seguro. Levar ao liquidificador, bater junto com o cambuci e o leite condensado e, se possível, se necessário, né, dependendo da sua preferência, da sua textura, você pode adicionar um pouco de água ou leite também, ou inhame cozido nessa preparação, né, pode substituir o leite condensado. E essa foi a receita aí do sorvete de pães, que compõe o meu e-book de TCC sobre a importância das pães na alimentação coletiva, e também receita vencedora aí do Festival Gastronômico. Gratidão em compartilhar com vocês. Vai um assado de cascas de chuchu aí? Ou quem sabe um bife de soja com cascas de banana? Há uma variedade de receitas possíveis com que parece ser resto de comida, mas não é. Você pode acompanhar essas dicas no Instagram da Luciana, pelo perfil dela no @lu.reciclaalimentos. Repetindo, lu.reciclaalimentos no Instagram. Outra dica legal é que o Sesc possui uma publicação gratuita chamada Mesa Brasil, com várias receitas de aproveitamento integral de alimentos e disponível no site deles, que é o mesabrasil.sescsp.org.br. Repetindo, mesabrasil.sescsp.org.br. Mas e quando se esgotaram todas as formas de aproveitar integralmente os alimentos e gerou um resíduo orgânico? Eu fui entrevistar um especialista da área para entender mais sobre compostagem, que é um método simples para transformar resíduos em adubo orgânico. Vamos conferir? Compostagem. Um nomão grande desses para um processo natural e até mesmo simples. De forma organizada, é possível criar um espaço para fazer o descarte de resíduos orgânicos e transformá-los num potente adubo natural. Só que as pessoas ainda possuem muitas dúvidas sobre como fazer uma composteira, seja ela em casa, no local de trabalho ou até mesmo na escola. E para responder essas dúvidas, eu vim até o consórcio PCJ aqui em Americana para conversar com o engenheiro ambiental e mestre também em engenharia ambiental, Eduardo Paniguel Oliveira, que ele vai explicar para nós os tipos de composteira, como fazer o descarte adequado dos resíduos e todos os cuidados que deve-se ter com essa iniciativa. Olá, Eduardo, muito obrigado por estar aqui conosco no podcast sobre compostagem. E já para começar logo de cara o nosso bate-papo, qual o primeiro passo para se montar uma composteira? Olá, Murilo, obrigado por estar aqui no podcast. O primeiro passo, o mais fundamental, é ter boa vontade. Ter boa vontade, energia, porque a partir disso você já consegue separar os seus resíduos e dar início à compostagem. E existe a possibilidade de comprar modelos prontos, eu começo a fazer de casa? Como que é esse processo de montar a composteira? Existe sim. É possível, para quem não quer ter tanto tempo para montar a composteira, comprar alguns modelos já prontos. Eles já são mais fáceis de limpar, mas também é possível você criar com materiais caseiros. Qual que é o cuidado que deve ter com a escolha do local? Isso é muito importante. Dizem que gera muito cheiro, etc., mas isso é uma falácia. Então a escolha do local tem que ser perto, provavelmente, de onde você gera o resíduo, para facilitar até mesmo o transporte. Não tomar chuva, não tomar sol e ser arejado. Quais são os modelos de composteira que tem? Que a gente vê falar dessa questão envolvendo essas caixas, como você citou, e essas que são com grades ou com arames. Como que funciona isso? Os tipos de composteira vai variar para o volume que você utiliza de resíduo. Então, se você tem volumes menores, você pode utilizar em caixas, que vai suportar. Mas se você começa a entrar numa escala maior, aí é recomendável que se faça até mesmo em chão, que seja feito com grades, para facilitar a movimentação das leiras, que é o nome quando tem esses compostos com maior volume. E qual que deve ser o cuidado na separação do resíduo orgânico? Qualquer coisa vai para a composteira? Olha, tem composteiras e composteiras. Eu costumo recomendar que não se coloque alimentos ácidos. Mas em algumas delas, depois de um tempo já que ela está operando, ela até suporta e tem uma resiliência maior a alimentos ácidos, a outros tipos de alimento que possa trazer um pouco de desconforto para as minhocas. E essas minhocas são fáceis de serem encontradas para comprar?
São sim. As minhocas, você pode, qualquer casa de pesca, encontrá-las. Preferencialmente, as que são mais recomendadas são as minhocas californianas. E quais são os benefícios de se ter uma composteira? O primeiro benefício, eu acredito que seja a alegria de você ter essa compostagem na sua própria casa, você fechar o ciclo. Então você gera o resíduo, a partir do resíduo você gera o composto orgânico, que é o adubo, e você pode utilizar nos seus vasos, colaborar com vizinhos, então você traz uma sustentabilidade para a sua rotina. Montar uma composteira não é um bicho de 7 cabeças, como explicou o Eduardo. O objetivo desse podcast é exatamente este: mostrar como é simples e viável essa iniciativa, especialmente nas escolas, onde a compostagem ainda pode servir como uma ferramenta de educação ambiental. Você se lembra da escola que visitamos no início desse episódio, a Escola Estadual Professora Abigail de Azevedo Grilo, em Piracicaba? Pois bem, nós enviamos a professora Yolanda Ruiz para conversar com a comunidade escolar sobre compostagem e vamos conferir os resultados dessa conversa. Olá, sou Yolanda Ruiz, repórter por um dia do curso Ecoar Podcast e estou na Escola Estadual Abigail de Azevedo Grilo para entrevistar alguns membros de sua comunidade sobre o manejo dos resíduos orgânicos na escola. Vamos começar entrevistando a Alessandra Soares, cozinheira escolar há 6 anos, e a Jaqueline Thaís dos Santos, também cozinheira escolar há 10 anos. Como é realizado o manejo dos resíduos aqui na escola? A gente geralmente faz a preparação dos nossos alimentos e os nossos lixos são descartados separadamente dos lixos da escola. E para onde vão os resíduos descartados na merenda? Eles são armazenados junto com os outros lixos para ser coletado normalmente. Ótimo, então não tem um destino específico para o lixo orgânico gerado aqui na escola? Não, por enquanto não. E vocês sabem o que é compostagem? Já ouviram falar? Não, nunca ouvimos falar. E você, Alessandra? Parece que você teve uma experiência numa outra escola. Conta pra gente. Sim, eu tenho um pouco de conhecimento, sim. Eu já trabalhei na escola Sudimenuce e lá tinha alguns professores que realizavam, essa tarefa com os alunos. Muito bem. Alessandra, você sabe como funciona uma composteira? Bom, a experiência que eu tive da composteira é que durante o nosso trabalho diário, eu com a colega de trabalho da merenda escolar, a gente separava as cascas de legumes e as cascas de frutas que ia ser utilizado todos os dias, até o final do nosso expediente. A professora que utilizava esse trabalho em sala de aula, em classe, deixava esses alunos responsáveis para estar retirando na cozinha. Então era um compromisso da cozinha com os alunos e os alunos com a cozinha, com a merenda. Um trabalho coletivo, muito importante no processo da formação dos alunos, E o que vocês acham sobre a instalação de uma composteira aqui na escola? O que você acha, Jaqueline? Eu acho uma excelente ideia, principalmente para eles aprenderem muito a dar valor mais nas coisas e também separar os lixos. E você, Alessandra? Eu também, eu apoio essa ideia. Agora estou aqui com a professora Marlene Aparecida da Silva, professora de Ciências, Biologia e Matemática, que atua no ensino público há mais de 15 anos. Professora, o que é compostagem e como funciona uma composteira? A compostagem é um processo bem simples que nós podemos usar para pegar o lixo orgânico da sua casa ou da sua cozinha e transformar em resíduos como terra vegetal e chorume, que pode ser usado como adubo. E o que você acha sobre a instalação de uma composteira aqui na escola? Seria muito bom para a gente motivar os nossos alunos, inclusive na casa deles, a diminuir a quantidade de lixo que eles separam.
Muito bem, continuamos na Escola Estadual Abigail de Azevedo Grilo e agora vamos entrevistar a coordenadora pedagógica geral, a professora Norma Cristina Manioto Campion. Coordenadora, o que você acha sobre a instalação de uma composteira aqui na escola? Eu acho excelente, porque a cozinha da merenda produz muito resíduo desse tipo, né? Cascas de legumes, cebola, frutas. Então eu acho muito bom, porque você fazendo a compostagem aqui dentro da escola, você pode reutilizar na nossa horta, que a gente tem um espaço aqui para fazer a horta. E na sua opinião, a implantação de uma composteira traria algum benefício para o meio ambiente? Traria benefício para o meio ambiente e também colocaria nossos alunos como protagonistas, porque eles mesmos podem fazer essa composteira e utilizar essa compostagem na horta, produzir algum alimento e até levar para casa. Ainda que pareça desafiador implantar o procedimento de compostagem dentro da escola, ele não é impossível. E para conhecer um caso de sucesso, a nossa repórter Yolanda Ruiz foi conhecer o trabalho desenvolvido na Escola Municipal Professora Elizabeth Cruz, que está localizada no bairro Novo Horizonte, em Piracicaba. Lá eles conseguiram montar uma composteira e vejam só, já vem colhendo os frutos dessa excelente ação. Olá, sou a repórter Yolanda Ruiz e hoje estou na Escola Municipal Professora Elizabeth Cossomagno Cruz para entrevistar a diretora Juliana Morato Rosada Pocinholo. Ela vai nos contar um pouco como foi o processo de implantação do projeto de compostagem na sua escola. Diretora Juliana, como e quando surgiu a ideia da implantação da composteira? Bom, aqui na nossa escola, a gente tem a prática de discutir o projeto político-pedagógico, né, todo ano, para que âmbitos a gente vai caminhar. E sempre foi uma ação da escola trabalhar projetos de meio ambiente. Mas depois da pandemia, com o retorno dos alunos, a gente entendeu que era urgente e muito importante a ocupação dos espaços da escola, que o conteúdo, que as práticas transcendessem a sala de aula, fossem para outros ambientes, que a criançada explorasse mais a escola. E aí foram surgindo vários projetos de meio ambiente, entre eles a composteira, que é uma forma de aproveitar os resíduos que são produzidos na merenda da escola e produzir esse campo de experiência para que as crianças investiguem todos os conteúdos que estão em torno da composteira, né? A decomposição desses materiais, a vida que gera ali, o aproveitamento disso, a questão da temporalidade, quanto tempo que demora para formar esse resíduo que pode ser utilizado depois, enfim, uma série de conteúdos. Então, parte disso, né, da problematização do nosso contexto, né, que estamos vivendo no momento. E quais foram os principais desafios para a sua implantação? A gente sabe pensar em aula, né, sabe propor tarefa dentro da sala de aula, mas quando vai para fora pôr a mão na massa, a gente não é especialista. Então, um desafio dos professores era mesmo saber que materiais utilizar, medidas para isso. E aí a gente recorreu a conteúdos na internet, mas também a parcerias, né, com a Exalc e ajuda, né, muito importante do zelador da escola, colocando a mão na massa ali, do que é mais perigoso para a criançada mexer. Depois, um outro desafio é o gerenciamento da composteira, porque a gente precisa mobilizar a merendeira para separar certinho o resíduo, precisa mobilizar o zelador para recolher as folhas secas, os resíduos secos que vão para essa composteira, ter esses funcionários envolvidos apoiando as crianças quando elas vão ali montar e monitorar, e a busca constante, né, para a gente aplicar tudo isso em sala de aula. Acho que são desafios que a gente enfrentou e vai sempre enfrentar. E quais são os principais benefícios dessa atividade? A gente entende que tanto a composteira quanto os outros projetos que a gente tem na escola toda, todo espaço da escola é um espaço de aprendizagem, que traz para a criança uma relação mais concreta com os conteúdos. Então é muito melhor eu falar de resíduo, de reaproveitamento desse resíduo, quando essa criança está vendo a produção dele, está vendo o destino e está vendo a aplicação.
e estar experimentando tudo isso e falando na prática. Acho que esse é o maior benefício. E sem contar as outras questões que vêm junto, né? De pensar uma sociedade, um futuro aí, onde a gente possa se cuidar melhor, cuidar do nosso espaço, cuidar da gente mesmo. Excelente, professora. Muito obrigada pela entrevista, viu? De nada. Viu como dá para implantar de modo seguro uma composteira na escola e ainda promover uma maior consciência sobre o consumo e seus impactos à sociedade? Falar dos resíduos que geramos e o que fazemos com eles é uma maneira também de refletir sobre quem somos e que sociedade queremos. Este podcast teve o objetivo de mostrar atitudes mais sustentáveis e propiciar conhecimentos para melhorar a forma como tratamos nossos alimentos, a fim de gerar menos desperdícios. Este episódio do podcast do Projeto Ecoar, intitulado Compostando Resíduos e Saberes, foi produzido por Cássia Conrado Souto, Daniela da Cruz Pedroso, Fábio Alberto Nascimento, Murilo Santana e Nilza Yolanda Ruiz Leite Ribeiro, e com o apoio da equipe pedagógica de Bruno Garcia, Mariane Plana, Raquel Trovarelli e Rafael Bittencourt. O episódio contou com os depoimentos dos alunos Júlia Carolina de Souza, Maria Júlia Pires Carreiro, Guilherme Alexandre Matias Lopes, Gabriel Eduardo Carrega, Matheus Henrique Moreira de Souza e Lucas Muniz. Participaram ainda como entrevistados Eduardo Paniguel Oliveira, Luciana Aparecida, Juliana Morato Pocinholo, Alessandra Soares da Silva, Jaqueline Thaís dos Santos, Marlene Aparecida da Silva, Jéssica Gislaine da Silva de Assis, Rosana Schiavinato e Norma Cristina Esmanioto Campion. Compostando Resíduos e Saberes é o 5º e último episódio da 2ª temporada da série de podcasts Ecoar, realizada em 2023 pelo Projeto Ecoar Educação, Comunicação, Ambiente e Resíduos, uma parceria entre a ION Socioambiental, Prefeitura de Piracicaba, CIMAP, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e GEMEA, Grupo Multidisciplinar de Educação Ambiental, com apoio da OCA, Laboratório de Educação e Política Ambiental da Exalc USP, da Tempo D Comunicação e Cultura e da Ciclo Vida. A série Ecoar reúne podcasts produzidos a partir de um processo educomunicativo com sede em Piracicaba, no interior de São Paulo, com a participação de estudantes de diferentes formações e faixas etárias. Mais informações podem ser obtidas no Instagram @EcoarPiracicaba, repetindo, @EcoarPiracicaba. Obrigado a todos e todas e todes pela sua audiência e contamos com seu apoio para cuidar melhor dos nossos resíduos, seja na escola, no trabalho ou em casa. Até a próxima!